Já tenho. Do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Sejam todos bem-vindos à Eucaristia neste sol de trevoada, neste calor de trevoada, um bocadinho até insuportável. Vamos, no entanto, aqueles que estão em condições mais adversas, neste particular, que se calhar que escolham um local mais em conta. Entretanto, e se calhar agora também um jeito no som, porque está de facto muito forte, vamos criar condições. Já deram conta com certeza, eu estou a falar não só para aqueles que estão aqui em Travassou, no adro da nossa igreja, para celebrar a Eucaristia do 11º domingo do Tempo Comum, e estou a falar também para aqueles que nos acompanham. Neste momento são 26, certamente já deram conta que temos aqui o andor de Santo António, porque precisamente hoje é o dia de Santo António, 13 de junho, e também precisamente porque nesta paróquia celebramos precisamente em janeiro a festa dos Santos Mártires de Marrocos, que foram os primeiros mártires da Ordem dos Franciscanos, os proto-mártires franciscanos,
E nessa grande festa, nessa grande procissão, também se incorpora o Andor de Santo António, que também, como podemos ver, tem a roupa, o hábito dos franciscanos, Santo António. E é precisamente porquê? Porque ele está aqui hoje no seu dia para também nos chamar, se calhar, a atenção para algum aspecto da leitura, das leituras que daqui a pouco nos vão ser proclamadas. Vamos criar condições, agora está a ficar mais fresquinho, vamos ver se a coisa aguenta, e vamos nós também procurar fazer uma introspeção. Se calhar, eu gosto muito de dizer isto, e se calhar, sem ser se calhar, há aqui de facto muita coisa na nossa vida que precisa ser mudada. Mas para mudar temos que descobrir o quê. E para descobrir o quê, implica que façamos esta introspeção e que façamos, no fundo, este exame de consciência. Pensemos nos nossos pecados. Confessemos, pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade, compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício as nossas súplicas e, como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor Deus: do cimo do cedro frondoso, dos seus ramos mais altos,
eu próprio arrancarei um ramo novo e vou plantá-lo no monte muito alto. Na excelsa montanha de Israel o plantarei, e ele lançará ramos e dará frutos, e tornar-se-á um cedro majestoso. Nele farão ninho todas as aves, toda a espécie de pássaros habitará à sombra dos seus ramos. E todas as árvores do campo hão de saber que eu sou o Senhor. Humilho a árvore elevada e elevo a árvore modesta. Faço secar a árvore verde e reverdeço a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós estamos sempre cheios de confiança, sabendo que, enquanto habitarmos neste corpo, vivemos como exilados, longe do Senhor, pois caminhamos à luz da fé e não da visão clara. E com esta confiança, preferimos exilar-nos do corpo para irmos habitar junto do Senhor. Por isso, nos empenhamos em ser-lhe agradáveis. Quer continuemos a habitar no corpo, quer tenhamos de sair dele. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que receba cada qual o que tiver merecido, enquanto esteve no corpo, quer o bem, quer o mal. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz, por si, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo permite, logo mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda: acabemos de comparar o reino de Deus. Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra, mas depois de semeado começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas, mas, em particular, tudo explicava aos seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Uma saudação especial para todos vós que estáis aqui neste nosso adro da Igreja de São Miguel de Travassou e que vos encontrais quer aqui neste auditório, quer debaixo das oliveiras, quer noutras árvores, quer mesmo também dentro da igreja que fica aqui ao lado. Uma palavra também de simpatia para aqueles que nos acompanham, nomeadamente para o nosso conterrâneo na Alemanha, Zé Pires, e também para todos aqueles que estão também na nossa companhia e que, através desta transmissão, procuram também associar-se a esta celebração do Dia do Senhor para nós cristãos. Ora bem, hoje, como eu dizia no início da nossa celebração, temos connosco aqui ao lado a imagem no andor de Santo António, um homem do século XIII, um homem que era de uma ordem religiosa e mudou para outra, um homem que pensava que bastava os seus propósitos de seguir Jesus Cristo naquilo que ele pensava que era o seu chamamento, e depois vem de encontro à palavra de Deus, por incrível que pareça, porque às vezes não damos importância às coisas insignificantes, ou pelo menos que nos parecem insignificantes, e afinal de contas, às vezes, nestas coisas pequenas é que estão as grandes. Nestes pormenores é que estão os pormaiores. E de facto aconteceu isto também com o Santo António, porque ele pensava que era indo para Marrocos para ser e para lhe acontecer exatamente aquilo que tinha acontecido com os primeiros mártires da Ordem dos Franciscanos, que foram lá decapitados porque também irromperam no dia da festa dos muçulmanos, dizendo que Jesus Cristo era o maior, e obviamente que, para a lógica humana, tiveram de facto pouca sorte. Isto no mínimo, porque ficaram sem cabeça. E foi precisamente estes homens que tinham ido para Marrocos, mandatados por São Francisco de Assis, em Itália.
Ainda houve um outro que nos chegou a ser mártir, porque entretanto a doença fez com que ele voltasse para trás. E, de facto, passaram por Coimbra, onde estava Santo António, que na altura pertencia à ordem religiosa dos agostinianos, e a ideia dele, portanto, saudou, deu as boas-vindas a estes franciscanos que iam para Marrocos, e depois foi o mesmo Santo António que se deu conta e que se deparou com os restos mortais. Eles que tinham passado por Coimbra e que tanta influência exerceram em Santo António, depois já não foi o regresso, porque foram mortos, mas foi precisamente o encontro de Santo António com os restos mortais que fez com que ele também quisesse ser aquilo que eles foram, que fez com que ele também quisesse ir para onde eles tinham estado. E aí cá está. Foi a não valorização de coisas que para nós não são importantes, que às vezes acabamos por nos enganar redondamente. Ele que queria tanto ir, ele pensava que o seu lugar, a sua missão, o seu papel era anunciar Jesus Cristo lá em Marrocos, e foi uma tempestade que fez com que ele, que em vez de ir para um lado, fosse para o outro. Em vez de ir para Marrocos, foi para a Itália. E em vez de morrer decapitado, se calhar, acabou por se tornar, se calhar mesmo, o maior português de todos os tempos. Não, eu estou a falar do Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo é só de agora. Eu estou a falar de um homem de séculos. De séculos. E é um homem que não só pelo testemunho que deu, mas sobretudo pela cultura que ele tinha. Às vezes a gente perde-se. Santo António, casamenteiro, e anda por aí, e anda nos bailaricos, e nos balões, e não sei mais quantos, e esquecemos de que este homem era uma sumidade no seu tempo. Não era entre cristãos, era mesmo entre pessoas que não tinham fé. Um homem com uma cultura enorme nos clássicos daquela época. E, portanto, quem diria que tivesse sido uma tempestade que tenha mudado, ou que fez com que mudasse todo o rumo da vida de Santo António. Ele que era de agostiniano passou a passar para os franciscanos, ele que de facto tinha estado em Lisboa, mas depois a família andava sempre a visitá-lo, teve que ir para Coimbra para ver se o deixavam em paz. Ele que de facto, ele que sonhava estar a evangelizar os muçulmanos, acabou por evangelizar sim, mas em Itália. Os hereges, a ponto de ele ser conhecido como o martelo dos hereges, tal o vigor com que ele pregava. É este homem que temos aqui, ou que está aqui representado neste andor, que foi capaz, mais tarde, por dar conta daquilo que não se tinha dado ainda conta e que nós muitas vezes não nos damos conta, também tal como ele. É que pensamos que às vezes o caminho é por ali e é por acolá. Às vezes pensamos que isto não presta e é o que tem valor. Às vezes, de facto, estas situações que vão acontecendo na nossa vida e que nos passam ao lado são aquelas que deviam passar ao centro. E, de facto, a primeira leitura fala-nos disto. De facto, o Evangelho fala disto. Porque parece à primeira vista que se trata de uma aula de agricultura, mas não é nada. Afinal, é muito mais do que isso. O reino de Deus, diz Jesus Cristo no Evangelho de São Marcos, é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga, e quando o trigo o permite, logo ele mete a foice, porque já chegou o tempo das colheitas. Então, mas é assim que se semeia? Então, e o resto? Então, mas o terreno não se prepara? Então, mas depois que a semente começa a germinar, não se tem que tirar as ervas, não se tem que lavrar primeiro e fresar e tirar as ervas daninhas e aquelas coisas todas? Não se tem que regar também, né, conforme as culturas e por aí fora? Então, mas é só tirar... Embora naquele tempo fosse assim. Naquele tempo nós preparamos o terreno e atiramos a semente, naquela altura atirava-se a semente para o terreno e depois é que se lavrava. Mas mesmo assim, então não se faz mais nada.
Então será que é assim ser um agricultor? Assim é fácil, atira-se, pronto, e depois de vez em quando passa lá a dar uma vista de olhos, não sei para fazer o quê, mas pronto, aqui estava a dizer que era para ver como é que crescia. E realmente esta forma de falar das coisas, obviamente que quem escreve é o catequista São Marcos, e ele sabe muito bem que estas coisas não são assim. Não é tirar e pronto, e cresce, e depois apanha-se e está o quase arrumado, e a pessoa, sem sair de casa, até pode de facto... Não há nada disso. É sim, foi esta a ideia do catequista, ao escrever esta leitura, São Marcos. O que ele quer dizer é que a semente, por si só, rebenta, explode, tem dinamismos que são suficientes. E não é tanto a genica do agricultor que faz mais isto ou mais aquilo, que põe mais adubo ou menos adubo. A semente, por si só, chega e sobra para aquilo que é preciso. E acho que nós temos, de facto, que olhar um pouquinho para esta lição que se pretende tirar desta parábola que Jesus Cristo nos conta. Quantas e quantas coisas, assim deste jeito, passam na nossa vida. Coisas que nós desvalorizamos e depois temos que valorizar. Coisas que nos passam ao lado, como eu dizia há pouco, e se calhar depois temos que as pôr no centro. O António, que queria ir para Marrocos e que foi para Pádua, ou para Pádua. Pádua, como aparece lá nos sinais de trânsito. E é de facto este o conselho, digamos, o dinamismo, é esta a referência que a Palavra de Deus hoje nos coloca. E por isso, que importância é que nós damos e a quê? Aquilo que nos parece ser importante, com certeza, mas será mesmo? Não haverá tantas coisitas que a gente põe de lado que não valorizam e que se calhar são fundamentais? Eu penso que a Palavra de Deus faz este apelo hoje. O apelo que o António também não descobriu e que depois é que se deu conta. E vamos ter esta humildade de reconhecer. Nós nem sempre acertamos. Porque às vezes para acertar é preciso discernir. E discernir não significa, é isto, então vamos falar. É preciso muitas vezes muito cuidado na forma como nós interpretamos a nossa vida e aquilo que acontece à nossa volta. Quantas vezes a gente pensa que Deus nos fala de uma maneira e fala de outra? E o António que o diga. Ele que é santo. E bastava só dizer que era santo e toda a gente sabia que ele era ele. Não era preciso pôr António. Morreu o santo, quando morreu, saíram as crianças para a rua. Morreu o santo, morreu o santo, morreu o santo. Ponto. Santo António era o santo. Santo António é o santo. Mas mesmo assim também se enganou. Queria ir para um lado e foi para o outro. Eu estou a repetir, desculpem, mas no fundo para dizer que o Senhor hoje nos coloca a questão acerca do que é importante para nós. E como se dizia aqui no início da primeira leitura, do cimo do cedro frondoso dos seus ramos mais altos, eu próprio arrancarei um ramo novo e vou plantá-lo no monte muito alto. Será que a nossa vida, o nosso apostolado, a nossa evangelização, a nossa missão, será que é onde é a fazer o que quer que façamos? Não será também, se calhar, este apelo que o Senhor nos faz de nos plantar também de outro jeito, noutros locais, noutras circunstâncias, de outra maneira? Eu penso que a Palavra de Deus hoje é muito forte neste aspecto. É realmente um convite a valorizar aquilo que nem sempre valorizamos. Que o Senhor nos ajude a abrir os olhos, entre aspas, do coração, para que possamos descobrir o que é que Ele quer de cada um de nós, que nos desinstale das nossas certezas e que nos ajude a valorizar aquilo que nem sempre valorizamos e que é importante. E nós vamos dar continuidade à nossa celebração. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo o salvatismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos cristãos, aqui reunidos no Espírito Santo, peçamos com toda a confiança a Deus Pai, pela mediação do seu Filho Jesus Cristo, dizendo a cada invocação: atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelo Papa Francisco, que presida toda a Igreja, pela nossa Conferência Episcopal e pela coragem de todos os bispos e presbíteros, oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos cristãos que perderam a fé, pelo povo judeu, vinha que Deus plantou, e pelos crentes de todas as religiões, oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa fé. Pela semente lançada à terra por Jesus, pelo crescimento da fé na Igreja de hoje e por todas as missões e missionários, oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Por aqueles que perderam a esperança, pelos que foram injustamente condenados e pelos que vivem no exílio longe da pátria, oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pela nossa Assembleia Celebrante, por toda a comunidade paroquial e pelos nossos pais e irmãos que Deus chamou, oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pai de misericórdia, que enviastes o vosso Filho a semear a palavra no coração dos homens, fazei que ela germine e dê muito fruto, para ser recolhido no celeiro do reino dos céus. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ando à procura de ti.
Diz-me onde moras, Jesus. Ando à procura de ti. Ando à procura da luz, à procura. Diz-me onde moras, Rabi. Diz-me onde moras, Jesus. Ando à procura de ti. Ando à procura da luz, à procura. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar em pão da vida e em vinho de salvação. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, pelo pão e vinho apresentados ao vosso altar, dais ao homem o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova, fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados, com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna. Na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizemos cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei.
Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui também reunida, dispersa por toda a terra, unida a nós também, alguns através das tecnologias. Tornai esta igreja mais perfeita na caridade, em comunhão com o Papa, o nosso Bispo, todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo, todos os sacerdotes, missionários, religiosos, religiosas, pessoas de boa vontade. Lembrai-vos também, Senhor, dos vossos servos que nesta tarde aqui em Travassou vos lembramos, os irmãos da Irmandade, todos eles, particularmente aqueles que faleceram, mandados celebrarem pela Irmandade junto dos Mártires, a mesma Irmandade que celebra também nesta celebração a 9ª Eucaristia por Maria da Silva Moraes. Pela família recordamos a Maria Lucília Paiva de Almeida e família. Também no primeiro aniversário o Marciano Marques Gomes e esposa Alcide. E eu também queria lembrar, porque faz hoje precisamente no dia 13, 3 anos que a minha mãe morreu, a Helena. Tende misericórdia de nós todos, Senhor, e dai-nos a graça também a nós de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E com confiança rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja dai a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu espero, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Que nesta celebração tenhamos dado glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que possamos sempre dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por aqueles nossos amigos, familiares, benfeitores, lembrados expressamente ou implicitamente nesta celebração, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Santo António, Arcanjo São Miguel, nosso padroeiro. Santa Maria, Senhora do acolhimento do Arciprestado de Águeda. Santa Joana Princesa, padroeira da Diocese de Aveiro. Santa Maria, Senhora de Fátima. Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentamos um bocadinho também, desculpem. Obviamente que eu costumo, como sabeis, fazer um bocadinho de interação com aqueles que nos estão a acompanhar. Hoje praticamente quase que nem tive a oportunidade de dar uma olhadela, mas sei que está na Alemanha, está na França, está também no Brasil, gente,
e está gente também aqui da nossa zona também connosco. E está também o Marcelo Tiago, como é evidente, a acompanhar-nos em São Paulo, no Brasil, e a fazer a sua síntese, o seu resumo no poema. Diz ele assim: Santo António foi um cristão valente que mostrou Jesus em seu momento, pelo amor oferecido a toda a gente, e por isso esteve sempre atento. Ele fez da semente plantada os valores do Evangelho de Jesus e deu ao mundo a palavra anunciada, testemunhando a fé que brota da cruz. Alguns pensam que era estrangeiro, pois foi lá viver como franciscano, mas a verdade é que companheiro do seu querido povo lusitano. E vós que tendes por António carinho, não esqueçais de praticar caridade, fazei a boa oferta no cestinho e comprai a rifa da Irmandade. Como bem, de facto, não há de ser por falta de publicidade. Aproveito este ensejo, como foi dito no início, é natural que alguns não tenham dado conta, a Irmandade dos Santos Mártires, porque isto é um tempo complicado, e como hoje é o dia de Santo António, pedi uma autorização para colocar aqui o Santo António, acho que sim, e deu aso a outra reflexão, e de facto o que eles se lembraram, foi um bocadinho em cima da hora, foi precisamente que eles querem convidar a comunidade a participar num pequeno momento. No final da Eucaristia será sorteado uma imagem de Santo António com a venda de rifas. Portanto, se quiserem para ver quem é que ficou com uma réplica de Santo António, é um bocado isto, não é? Portanto, eles agora irão ver quem é o vencedor, quem é o calhou o Santo António. Pronto, eu penso que, já agora desculpem, eu penso que de facto era um bocadinho isto. Agora, relativamente a esta semana de que vamos entrar, dizer que na segunda-feira eu irei ter uma catequese com as crianças que vão fazer a primeira comunhão no próximo domingo, e duas delas vão ser batizadas, e então, como digo, às 18 horas eu estarei de facto a falar da confissão e da comunhão. O que é pecado, o que não é pecado, como é que se comunga, o que é um pecado grande, o que é que não é, se faltar à missa é pecado ou não é, e por aí fora. Irei falar com eles e com elas acerca disto. Depois, isto à volta de uma hora, já faltava. Depois desta catequese que eu vou ter com eles, também irei estar disponível para atender os pais da primeira comunhão que se queiram confessarem. Pronto, estava eu a dizer que às 6 horas de segunda-feira falo com eles da confissão e da comunhão, e depois, a partir das 7, um bocadinho antes, os pais terão a oportunidade de se confessar, se assim o entenderem. Também dizer-vos que na quarta-feira eu irei atendê-los em confissão. Será a festa do perdão, serão 25 os que vão fazer a comunhão, e portanto às 18 horas farei com eles a festa do perdão, a primeira confissão. Eu não sei se nesse dia, se começando a esta hora, como eu tinha programado, se vou ter possibilidade de celebrar missa, porque começando às 6 para as 7h30 é capaz de ser apertado, porque são 25. Portanto, é melhor não contar com ela. Dizer também que na quinta-feira, não é para aqui, desculpem, na sexta-feira celebro em Oz da Ribeira, e no sábado haverá Eucaristia às 5 horas da tarde,
que é a profissão de fé. Não vai ser aqui, vai ser dentro da igreja, só para eles e para os pais. 5 horas, profissão de fé. Depois, às 6h15, Eucaristia em Espinhel. Às 7h30, Eucaristia em Paradela. E às 20h45, Eucaristia antecipada em Oz da Ribeira. No domingo, dia 20, 2 a 8 dias, em Espinhel, missa às 9, e depois aqui, às 10 horas, às 10h15, teremos a Eucaristia da Primeira Comunhão. Ou por outra, teremos a Eucaristia do dia com a Primeira Comunhão das 25 crianças. Depois, da parte da tarde, às 15h30, tenciono estar, isto também acaba por ser um convite, se assim o entenderdes, em Agadão, e isto porque o padre de Agadão, o padre António ou Augusto, já nem sei que eu conheço mais por padre Farias, ele está a comemorar 50 anos de padre e vai celebrar missa ao ar livre junto da igreja de Agadão, portanto lá na Serra, e também quero ver se lá estou. Pronto, por hoje acho que é tudo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor, e já agora Santo António, nos acompanhe.